Bom dia, boa tarde, boa noite a você aí do outro lado da telinha. Recebemos nessa semana a ferrazense Fabiana Bernadette, acusada do envolvimento no roubo milionário a uma transportadora de valores em Santos. Antes de acompanharmos a entrevista exclusiva de Fabiana, nossa equipe de reportagem da TV Cenário entrou em contato com os advogados de defesa da Fabiana, Dr. João Carmino e a Secretaria de Segurança Pública do Estado. O advogado informou que, abre aspas, a Fabiana é inocente. Em Santos, ela foi ouvida e liberada pela autoridade policial, que sequer indício contra ela achou. Ela não está sendo acusada de nada. Não há envolvimento algum. O que existe foram atos estapafúrdios da polícia militar que a qualquer preço queriam achar culpados, sem levar em consideração a dignidade de pessoas inocentes que nada tinha a ver com o assalto. Não havia cápsula contra a minha cliente na hora da abordagem. As cápsulas aparecem depois que já estava presa, 8 horas depois da abordagem. Será aberto nos próximos dias um processo contra os policiais militares que a agrediram violentamente e a trataram de forma desumana. Inclusive chutaram sua cabeça e dorso, verdadeira crueldade. O caso também será levado à Comissão de Direitos Humanos do Estado e à Secretaria Estadual de Segurança Pública. Já a Secretaria de Segurança Pública informou em nota que a polícia recuperou parte do dinheiro do assalto, a empresa de valores Prosegur, e apreendeu armas, malotes e munições. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para identificar os integrantes da quadrilha. Em relação à denúncia de Fabiana devido ao abuso de autoridade por parte de policiais militares, o 2º Distrito Policial de Mogi das Cruzes já instaurou inquérito e ouvirá a denunciante para que esclareça o ocorrido. A Corregedoria e o comando local da PM serão notificados após o depoimento. Acompanhe agora na íntegra. Bom dia, boa tarde, boa noite a você aí do outro lado da telinha. Meu nome é Jairzinho, estamos de volta no quadro Cenário de Notícias aqui pela TV Cenário, www.tvcenario.com. Nós vamos hoje conversar com a Fabiana Santos Benedetti, é isso? Isso. Fabiana Santos Benedetti é comerciante de Ferraz de Vasconcelos e o Silvio César, que é o irmão dela, que ele é da área de segurança. O que nós viemos fazer hoje aqui? Falar com eles. Referente também a essa chamada do nosso jornal da edição passada, foi noticiado não só aqui na região, como no Brasil inteiro, sobre a quadrilha que supostamente seria de Ferraz de Vasconcelos e teria matado 2 policiais e roubado cerca de 8 milhões de reais. E logo após a veiculação dessa matéria, recebi uma ligação do Silvio, por conta de essa suposta pessoa, sobre essa ligação, sobre esse crime, seria a sua irmã. E aí, conversando agora nos bastidores, eles me explicaram sobre a confusão que foi criado em torno desse assunto e como foi feita a ligação deste crime com a sua irmã, que hoje, graças a Deus, ela conseguiu provar que ela não tem ligação nenhuma com esse episódio, mas eles estão aqui hoje para explicar para você que está em casa o que realmente aconteceu nessa história. Gostaria de primeiro dar um bom dia para você, Fabiana, Silvio. Bom dia. Nosso jornal foi ético, é bom falar sobre a nossa ética, gente, que nós não colocamos o nome e nem a foto de ninguém, porque como o caso não tinha sido findado ainda, então nós tomamos essa liberdade de não apontar sem provas. E eles não estão aqui por conta somente da nossa matéria, estão aqui por conta que foi noticiado nas grandes mídias também do Brasil que a quadrilha seria de Ferraz. Ela que é empresária aqui na cidade, ela tem um comércio muito conhecido, que é o esconderijo Rock Bar, que quem mora em Ferraz sabe onde fica, e ela está aqui de verdade para contar o que aconteceu. Primeiro eu gostaria de falar com a Fabiana. Fabiana, me conta, grosso modo, assim, como que envolveram o seu nome nessa história? Estava subindo, a gente desceu até Guarujá, fizemos bate-volta normal, e subindo Mogi Bertioga, já abordaram a gente, perguntando de arma, de malote e a gente sem entender nada.
Aí vocês foram lá para Bertioga, vocês foram fazer um bate-volta, né? Aí Isso. na hora que vocês estavam subindo, pararam você numa... Já tinha uma barreira, Já na tinha uma realidade, barreira. isso. Aí pararam, já tiraram vocês do carro, tiraram perguntando a gente de do arma, carro. e aí? E já começou a sofrer agressões, tanto físicas quanto psicológicas. Eu fiquei sabendo que até chutaram você. Chutaram, eu tô com meu dedo dormente até agora, as costas doendo, por conta de agressões e sem saber o porquê que a gente estava apanhando. Até entendeu? então eles só batiam, queriam saber de armas e vocês não estavam entendendo. E não estava entendendo. Aí pegaram vocês, colocaram na viatura, algemaram, que eu fiquei sabendo, né? Algemaram, levaram para o 2º DP de Mogi de Brás Cubas, na realidade, né? E deixaram lá durante 4 horas, sem a gente saber o que estava acontecendo. Vocês ficaram só sabendo quando vocês estavam na delegacia? Na realidade, os fatos eu fiquei sabendo mesmo, a proporção dos fatos foi quando, na terça-feira, quando já cheguei em casa, que a gente chegou por volta de 4h30, 6h30 eu levantei, liguei a televisão, 6h30 da manhã eu liguei a televisão na terça-feira e foi quando eu fiquei sabendo dos fatos reais, né? Pra quem não lembra do assalto, como que foi esse assalto? O que roubaram? Só para as pessoas lembrarem. Roubaram, acho que por volta de 25 milhões em Santos. Em Santos. Foi de uma empresa? Foi de uma empresa da Prosegur, né? E, os caras altamente armados, com arma que nem o exército brasileiro tem. E fora os caminhão, carro que eles usaram, né? Então foi assim. Todas essas informações que ela está passando foi o que foi. Foi o que eu vi na televisão. Isso, eu ia perguntar pro Silvio agora. E qual que foi, assim, você interviu porque você conhece a sua irmã, sabe que nada disso. Você chegou no local, e aí? O que aconteceu? Então, na verdade, eu fiquei sabendo por volta das 11h30 da manhã, porque veio uma viatura da área mesmo de Ferraz de Vasconcelos, que queria ver a moto para confrontar a informação que ela havia passado. Uma das razões da Polícia Militar ter conduzido eles até o DP, e até aí eu não questiono, achou até normal, porque o amigo dela, como ela contou nos bastidores, ele deu uma volta com a moto dela e um pouco antes deles saírem para dar esse rolê à noite, igual eu falei, existem pontos e pessoas que vão testemunhar a favor, que viram ela por volta de 1h30 em Ferraz, foi que ele caiu com essa moto e se machucou. E aí ela contou essa história lá, a mesma história que ela contou para a gente aí nos bastidores. E aí essa viatura veio para averiguar se os fatos realmente eram verídicos, né? Só que a viatura que chegou de Ferraz de Vasconcelos, infelizmente, como a chave do estabelecimento estava com ela, porque ela fechou o estabelecimento e saiu logo na sequência para fazer todo esse... ia levar o cara no médico, mas ele não quis ir, aquela história toda que ela contou. A chave estava com ela, mas eu me prontifiquei a estourar o cadeado e deixar entrar, porque a verdade o estabelecimento é meu, está arrendado para ela. E eu falei, não, eu autorizo, se você quiser, a gente vai lá e acompanha. Mas até então eu não sabia o que estava acontecendo, nem eu também sabia. Eu tinha escutado uma coisa muito superficial de manhã sobre esse assalto, mas eu tenho as minhas atividades do dia a dia, então pouca importância dei a isso, né? E aí, na sequência, ela falou assim, não, é porque a sua irmã está detida, assim, assado. De pronto, eu já fui embora para Brás Cubas, o 2º DP. Chegando lá, fiquei sabendo que uma outra viatura, que já era de Suzano, tinha ido lá de novo, né? E aí eu falei para um parente nosso, o tio da minha esposa, que é o Santana, que é outro comerciante do lado, falei, Santana, vai lá, estoura o cadeado, entra lá dentro e acompanha os policiais para que eles vejam. Esses policiais entraram e passaram a informação de que não havia sangue na moto e a moto não estava quebrada, que ela estava intacta. Diante dessa informação, eu falei, caramba... Até eu fiquei meio assim, interrogação. Meia hora depois que eu estava no DP, ou seja, ela foi abordada por volta das 9 horas da manhã, eu fiquei sabendo dessa informação às 11h30, até eu chegar no DP já era 12h30, porque eu fui até o bar, conversei com os policiais, tentei saber o que estava acontecendo. Eu cheguei em volta da 12h30, 1h lá no 2º DP. Meia hora depois que eu estava lá, o cara veio me apresentar. Além dessa informação de que a moto estava intacta, não havia sangue, eles me apresentaram 2 cápsulas de fuzil. Falou, encontramos isso aqui no carro, 3 cápsulas, na verdade. Encontramos isso num Corsa e as 2 no carro dele, mas não tinha Corsa, não tinha nada. E aí eu comecei a perceber que as informações não estavam batendo, porque os policiais começaram a chegar, pô, deu fuga, meu, pô, deu um trabalho pra gente pegar. Aí eu falei, pô, meu irmão não dirige. Aí eu falei assim, dirigir uma estrada reta para quem pilota uma moto, e quem tem noção, porque noção ela tem, mas dirigir ela não tem nem habilitação, não teria habilidade suficiente para empreender uma fuga, né? E diante dos fatos, né, conhecendo a área de segurança, conhecendo como funciona o sistema por dentro, dificilmente uma Tux ou uma Captiva lacada desse fuga num comando
com 2 policiais mortos, os caras não teriam atirado contra essa viatura. Então, Não. assim, aí as histórias começaram a ficar assim, meio desencontradas, né? E aí até que um tenente chegou em mim e falou assim, não, fica tranquilo que a gente está resolvendo a situação, vocês vão se deslocar lá pro DP pro DIG, né? Departamento de Investigações Gerais de Santos, né? Aí eu falei, mas eu queria falar com a minha irmã. Não, pera só um pouquinho. Então, aí pegaram minha habilitação, né? Que era o documento que eu tinha em mãos na hora, e levaram lá para dentro, né? E até então não tive acesso a ela, não consegui falar com ela. Minha mãe foi junto, né? Minha preocupação maior era o estado da minha mãe. Mas aí eu percebi que, como eles estavam tentando armar uma situação, eu falei, alguma coisa não tá batendo. Aí eu liguei de volta. O diretor falou, meu, vai lá ver a moto, verifica pra mim. Só quando ele foi, já tinha 3 viaturas em frente ao bar. Ele não deixou ninguém entrar. Não deixou ninguém. Não deixou ninguém entrar. Aí isso foi passando. Por volta das 2h30, 3 horas da tarde, eu desci com a viatura junto com eles, acompanhando elas. Quando a gente passou o pedágio lá em Santos, eu recebi a ligação que os caras iam invadir. Aí eu falei assim, eu não autorizo eles a invadir. Primeiro porque é o seguinte, eu não tenho ordem judicial porque ela não foi inserida em nenhum inquérito ainda. Não foi instaurado inquérito. Ela não entrou como parte da ocorrência. Ela estava vindo para uma averiguação. Aí o tenente Ramalho, que eu acho que também é de Suzano, que se deslocou até Ferraz, eu falei com ele por telefone e falei assim, eu não autorizo, porque quando eu estava aí, que eu permiti, porque eu estava lá, eu queria acompanhar. Porque eu não sei se eles iam... Os caras podem manipular. Exatamente. Aí, por volta, aí então eu falei que não autorizava, pedi para esperar minha mãe chegar. Aí meu irmão, pra você ter uma ideia, meu irmão ficou em choque. Meu irmão também é ex-funcionário da Segurança Pública de São Paulo, hoje professor. Na hora que eu falei, meu, se desloca até o bar, pelo amor de Deus, acompanha a Polícia Militar no que eles vão fazer. Embora seja arbitrário, mas acompanha, né? Ele viu aquele monte ele ficou em choque, passou direto. Né? Então ficou todo mundo naquele transtorno. Por volta das 20 horas foi que alguém, né? Aí que meu irmão resolveu vir mais calmo, entrou lá dentro e a minha cunhada... Eles estavam já dentro da casa dela, né, que a casa fica do lado do bar. Eles entraram dentro da casa e começaram a vasculhar tudo, né, querendo malote. É um absurdo, né? Porque, como eu falei, na questão do tempo não havia possibilidade. Se existisse essa possibilidade, ela não dava nem tempo lógico. Se tivesse um helicóptero, entendeu? Então não faz sentido. Aí... Eu falei pro meu irmão, vai lá e olha a moto. Eles olharam. E não tem como não ver. O sangue tá lá em cima do banco da moto, o manete quebrado, o escaleta quebrado. Aí eu comecei a falar, pô, isso, quando essa informação chegou, eu já tava falando com o escrivão, ou com, como é que fala? Um policial civil. Que na verdade até achei que era o doutor. Eles me levaram para uma sala separada para ser ouvido. Por quê? Porque o major que conduzia os fatos, ele falou assim, inclusive o irmão dela tá falando aí que ela saiu de madrugada para fazer uma fita. Então ele tentou me colocar na situação também. Aí foi na hora que eu recebi a ligação. Aí ele falou assim, realmente tem sangue na moto. Como eu tava com o tenente Disseu, que muito, por sinal, ótimo profissional, acho que era um dos poucos lúcidos nessa situação, eu falei, pede pro tenente Ramalho ligar pro tenente Disseu e informar para ele que realmente há sangue na moto. Tá? Aí quando o cara falou assim, aí o investigador olhou para mim e falou assim, então, mas você só tem isso para dizer que eu contei essa mesma história que eu acabei de contar para você. Ele falou, mas é só isso que você tem para dizer? Eu falei, só. Eu falei, pô, mas o policial disse que você falou que a sua irmã só para fazer uma fita de madrugada. Eu falei, meu, coloca ele aqui, manda ele falar isso na minha frente. Olha. Porque eu não disse isso. Meu primo, que muito pelo contrário, escutou ela falando para ele, foi o que ela falou. Quando ela estava falando para ele não ir embora machucada, deixa que eu vou com você no médico, o meu primo falou para os policiais assim, não, eu escutei ela falando, não, peraí, não vai assim não, você não precisa disso, espera aí que eu vou com você. Aí eu falei para o investigador, então, se eu falei isso e ele interpretou da forma que ele quis e que foi conveniente para ele, não é justo, né? Com certeza. Aí na sequência eu fui para a sala do doutor, do delegado, que está acompanhando o caso, e ele falou assim para mim, meu, não tem nada que ligue a sua irmã, na verdade vai sair todo mundo, você só aguarda que é questão de tempo. Para você que está em casa entender, como que eles foram parar lá em Bertioga, né? Ela tem um bar aqui em Ferraz, terminou de madrugada, o rapaz pediu para que emprestasse a moto para ele dar uma volta. Assim que ele pegou a moto, ele caiu, se machucou. Ela prontamente quis levar ele ao hospital, tentou levar aqui no regional, chegou em Poá e ele já estava alcoolizado. Falou que não iria para o hospital e resolveram lá entre si descer para o Bertioga na casa de quem? Que vocês iriam? Na casa da tia da outra menina, né? Chegando lá já eram 5 horas da manhã, vocês não quiseram incomodar e falaram, vamos voltar. Vamos voltar. Foi então isso que aconteceu. Na volta disso que aconteceu esse episódio. Foi assim, foi
encontros de situações que naquele momento da polícia desconfiar deles é natural. É natural. Isso, esse processo Né? Normal. O tamanho dos fatos que Isso, que foi muito ocorreu. grande. Foi, então, assim, abordar, tirar eles do carro, fazer a revista, até deixar naquele lugar, ele até se averiguar, porque o rapaz estava machucado dentro do Isso. carro. Até a condução pro DP. Até a tudo dentro da condução pro DP, normalidade. normal. Mas assim, espancar que nem espancaram. Eu tô sabendo que ela passou mal na hora, que apanhou tanto, né? Que chegou até fazer necessidades na hora, de tanto que apanhou dos policiais. Pegaram eles, algemaram, colocaram na viatura e levaram pra lá. Quanto tempo vocês ficaram nesse intermédio preso lá? Porque ficaram presos, né? Praticamente mais de 12 horas. Até, né? a gente até a hora que eu cheguei no DP, até a gente se deslocar, até começar o deslocamento até Santos, foi mais ou menos, se a abordagem aconteceu como consta lá até às 9 horas da manhã, vamos supor que ela foi conduzida para o DP em meia hora. Então, 9h30 chegou no DP. Se eu sair de lá 1h30, quase 2 horas da tarde, para a condução. Nós chegamos em Santos 3 horas da tarde. Deixa eu falar, e os bandidos mesmo, foram capturados? Não, então, até agora, não, acho que foi ontem que saiu alguma matéria de que conseguiram nas filmagens pegar alguém sem capuz, que eles já estão no encalço da maioria, que todos serão presos. Mas até a data da publicação da própria matéria do jornal, não havia ninguém. Os únicos suspeitos eram eles. A Bandeirantes de televisão, inclusive, continuou noticiando a informação mostrando as imagens dele, mostrando o rosto, porque assim... Mostraram a imagem de Isso, porque alguns policiais bateram fotos. Eu tenho uma rede social, onde tem só policiais, guardas municipais, policiais civis, policiais Eles tiraram a militares. foto de vocês. Eles bateram foto da viatura, porque isso é uma foram coisa mandando, rotineira. Foram mandando. Mandando por Eles foram mandando WhatsApp. pelos todos os grupos de polícias. Nossa. A gente tem um policial, que ele é parente da minha madrinha, acho que é sobrinho da Rita lá. Elas receberam informação por ele, porque chegou no grupo que eles têm lá. Assim, prendemos marginais, Isso. tirou foto da cara e mandou pra todo Tanto é mundo. que eu tenho os prints que nós xerocamos e vamos encaminhar, vamos colocar junto nos autos do processo. Mas assim, isso é uma Tem coisa a foto aí? Tem. isso é uma coisa que a polícia geralmente já faz, né? Prendeu, vai lá e bate uma foto e solta nas redes sociais. Aí soltaram. Quando o pessoal que me conhece, quando viu e conhece ela, Foi tomaram mesmo. susto. Aí começou aquela enxurrada de perguntas, o que está acontecendo com a sua irmã e tal. A gente já estava em choque. Da viatura, né? Nossa. E essa aí a Quando gente Bandeirantes chegou publicou. Na delegacia. Não só publicou isso, como publicou ele sendo algemado, porque isso aí também passou em redes E sociais. era A uma gente foto não vai... e uma bicuda, uma foto e uma bicuda. A gente não quer... A gente entende o trabalho. Igual eu falei assim pro pessoal da redação do Datena. Eu falei, a gente entende o trabalho de vocês. Só que assim, da mesma forma que vocês passaram a informação, teria que ter responsabilidade também na informação que se passa. A gente sabe da liberdade de imprensa e tudo aquilo, mas tem que ser com responsabilidade. Não, com certeza. Assim como as nossas ações, eu falo na área de segurança pública, as ações também têm que ser com responsabilidade. Quando você me ligou para falar desse assunto, no mesmo momento eu me prontifiquei a você estar passando, falou, porque o papel da imprensa é assim, é noticiar os fatos e ouvir os lados. É o que nós estamos fazendo e eu tenho certeza que vocês estão aqui porque vocês não tem nada a ver com o caso e vocês precisam limpar, né, a imagem, tanto da família, sabe? Imagine o trauma que ela, que participou direto do... Estou passando com psicóloga. Imagina. Ela dormiu nessa noite, pelo menos a noite retrasada, ela estava sonhando e falando, não me bate e tal. Eu acompanhei alguma coisa e eu já fiquei, assim, o dia que mais me cortou o coração foi o dia que a gente foi fazer o boletim de ocorrência, porque ela começou a falar coisas que ela não tinha dito ainda. E eu falei, e aquilo foi me causando mais indignação. O próprio escrivão de polícia do 2º DP, ele falou, ele ficou indignado. Porque assim, é igual eu falei, condução, abordagem, é natural. Agora, você querer a qualquer preço achar um criminoso, você criar um vilão, é inviável. Foi igual eu falei, assim, eu entendo, e a gente lamenta, assim, pelas famílias. Eu perdi muitos colegas de serviço de trabalho. Agora você imagine quantas Fabianas que não tem um Silvio do lado que conhece um pouco da lei, que interviu e conseguiu mostrar e por A mais B que ela não tinha nada a ver com a história. Porque se não fosse, pelo que eu estou entendendo, Silvio, se não fosse você intervir diretamente no caso, entrar com o seu conhecimento que você é da área, eu acho que ela estava presa até hoje. Uma coisa que não fez. Porque eles teriam lá, me perdoem, a polícia militar que eu admiro, os verdadeiros policiais, sabe? Mas tem aqueles que só Deus. Porque eles poderiam ter montado toda uma situação. Tentaram montar toda uma situação. Para corrigir um erro deles
e ter achado um culpado, porque o que eles fazem? Tem que achar alguém que culpado, porque tem... Entendeu? Na realidade, eles viram que eles já estavam perdidos. Eu cheguei a comentar com eles, se naquele momento que eu cheguei lá, eles tivessem falado, pô, a gente errou, a gente... Normal. Porque são... o que a gente não pode mais também é ficar se escondendo atrás dessa palavra. Somos seres humanos passíveis de erro. Não. A gente tem que estar preparado cada vez mais. A gente tem que dar uma resposta, que nem eu falei assim, as ações individuais dentro desse meio, elas refletem coletivamente, sejam boas ou sejam más, Silvio, mas elas refletem mais... Concordo com você plenamente, mas assim, só o fato dos policiais terem chegado na hora, pego o carro, abordado e não ter encontrado nada de arma, já eram indícios que eles tinham que pelo menos averiguar. Então, mas eles bateram antes de... É isso que eu tô falando. Eles já sentenciaram eles antes de saber das coisas. Mas, isso daí é errado. Agora deixa eu perguntar, mas vocês estão tomando providência contra o Estado, né? Isso, já está sendo feito todo... Assim, que algumas coisas a gente prefere assim, não julgar, mas de antemão que a gente adianta. O boletim de ocorrência por agressão já foi feito, ela já fez o exame de corpo de delito, a gente passou antes do exame de corpo de delito, passou no Hospital São Marcos, porque na terça-feira ela não aguentava de dores, aí eu falei, não, vamos ter que correr atrás. Aí eu falei, consultamos um advogado que já está a par dos fatos, e ela está passando para uma psicóloga. Inclusive, ela teve uma consulta ontem, uma sessão ontem, vai ter outra hoje, né? E a própria psicóloga ficou indignada. Então, assim... a gente está tentando também conduzir com calma para que não cause um trauma maior do que já foi, né? Certo. E aquilo que a gente fala, eu aproveito até o momento aqui para pedir desculpa pela forma que eu liguei para o jornal. Não, que assim, normal. Eu liguei meio assim exaltado porque assim, estourou para vocês, porque assim, eu já tinha ligado para todo mundo, Globo, Record, Bandeirantes, mandei e-mail, não tive resposta de ninguém. Não. E a única coisa que eles me responderam foi o seguinte, não, é a informação que a gente tem. Eu falei, então, eu estou passando uma informação verdadeira. Não, assim que você me ligou, eu já falei, não, você vem aqui, eu quero... É assim, o mesmo espaço, o mesmo tamanho que nós demos para essa matéria aqui, claro que nós não colocamos foto, nada, mas eu faço questão de essa edição, viu, Lissa? Nosso jornalista está acompanhando aqui, para a gente dar o mesmo destaque, com foto deles também, agora mostrando que não tem nada a ver com o caso, porque injustiças têm que ser corrigidas. A gente até agradece, viu? Não, pode contar sempre. A outra menina não quer vir, ela não quer mover a ação porque ela tem medo de represálias. Eu tive uma longa conversa com o irmão dela, eu falei, enquanto a gente pensar desse jeito, as coisas erradas vão prevalecer como verdades. Eu falei assim, então a gente não pode ter medo. Com certeza. Porque, na verdade, a gente teria que olhar para a Polícia Militar e assim, se sentir seguro, né? É que não você mesmo frisou. Eu mesmo admiro o trabalho da Polícia Militar. Infelizmente, tinha um cidadão lá, que eu fiz questão de nem querer saber o nome dele, sei que ele é major, que ele queria sair na primeira foto. Mas a gente tinha lá 2 policiais que ficou o tempo inteiro com elas lá. A gente via até o medo deles querer dar uma atenção maior, porque tá pagando para ladrão. E fora a policial que falou um caminhão para ela aí também, que depois que chegou uma policial, foi lá, entrou na sala lá e... Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Também. O nome dela foi tirado desse processo, literalmente, ou ela ainda está respondendo? Olha assim, então, o que a gente tem? A gente está formando tudo isso aqui, aí agora que nós vamos... Primeiro ela passar na psicóloga, para depois a gente entrar com a ação contra o Ministério Público. O que nós vamos fazer a denúncia direta na corregedoria. Na delegacia não foi feito o boletim de ocorrência, ela não está associada ao boletim de ocorrência, foi feito só um termo de declaração, ou seja, ela foi ouvida, eu fui ouvido, todas as partes foram ouvidas. Não havendo nada, não estou linkada, porque assim, já estava correndo lá. Certo. O delegado aqui que, tipo assim, lavou as mãos e mandou para lá. Chegou lá, o delegado ouviu, ele falou, não tem porquê, só fez um termo de declaração de que ele ouviu as partes, né? E liberou todo mundo. Aquilo que eu falei, não precisou de advogado, não precisou de FIA, não precisou de nada. Fui eu, o simples mortal, que estava lá com eles lá. Então, assim, como eu pedi a cópia e ele falou que depois eu podia pegar essa cópia em qualquer DP, o nosso advogado se encarregou de fazer isso. Só que ele pediu para a gente primeiro fazer essa sessão com o psicólogo e tal, para não causar um trauma maior do que já está na cabeça dela, né? Tá certo. Mas eu não posso afirmar com exatidão se ela está nos autos do processo, mas eu acredito que não. Pelo que a gente conversou lá e que o delegado passou, não tem nem como linkar ela, não tem nem como associá-la. Então eu desafio aí as mídias grandes aí de São Paulo, do Brasil,
a dar o mesmo espaço, né? Porque sensacionalismo é fácil, é legal, as pessoas gostam de assistir. Mas agora, por que não liga agora para a família, para se retratar também, para mostrar a cara e falar assim, ó, essas pessoas que nós noticiamos aqui que estavam envolvidos com o episódio, junto às provas que foram colhidas até os fatos, não estão linkadas, porque não é um casinho pequeno, é um roubo de 5, 6 milhões de reais, uma quadrilha, né, que colocaram, que estão aí soltos, porque o tempo que eles ficaram investigando pessoas que não tem nada a ver com o processo, os verdadeiros criminosos já estão nas Ilhas Caimãs, né? Já estão pegando dinheiro, já estão gastando a torto direito. É o Brasil que a gente tem hoje, né? Então, primeiro eu gostaria de pedir desculpa até para vocês, né? Nós não colocamos o nome, mas só o fato de ter colocado isso daí já foi meio constrangedor para vocês. E mostrar que a TV Cenário hoje na nossa cidade é bastante ouvida por conta disso, que a gente sempre ouve dos dois lados. Tá? E a gente vai ficar de olho também nesse processo, e mais informações que vocês tiverem em cima disso, eu peço que vocês venham até a nossa redação para a gente estar noticiando, porque as pessoas estão querendo saber o final dessa história, onde vai dar. Tá bom? Tá, eu que agradeço, de antemão peço desculpa mais uma vez, depois eu vou pedir desculpa para ela pessoalmente ali, porque é aquilo que eu falei, né? Por exemplo, eu peguei praticamente a semana inteira de folga correndo atrás de que alguém nos ouvisse, né? Agradeço pela oportunidade que vocês estão nos dando, né? E a gente vai usar esse material para divulgar, porque assim, é aquilo que você falou, Ferraz de Vasconcelos conhece todos nós, né? A gente são 18 anos, o bar fez aniversário essa semana, fez 18 anos, dia 8 agora de abril, fez 18 anos de existência. Até a festa que a gente preparou, que seria uma festa grande, a gente acabou não conseguindo fazer da forma que a gente queria. Mas essas pessoas que nos conhecem sabem, talvez não chegue a 20% da população de Ferraz de Vasconcelos, mas é uma população grande que ela precisa que essa informação chegue. E que essas mesmas pessoas nos ajudem a divulgar. Para que, quem sabe, outras emissoras tenham, né, pelo menos essa sensibilidade. Eu falo que eu pego pesado na questão da DC sem nos ouvir, porque eu fiz contato. Com certeza. Se eles falarem que eu não fiz, é mentira. Eu tenho todos os telefones para todas as pessoas que eu liguei, né? E ninguém quis ouvir. Então isso me causou indignação. Coloquei uma matéria no meu Facebook, uma nota no meu Facebook, externando toda a minha indignação por essa falta de responsabilidade em querer realmente que a verdade venha à tona. Porque se a gente fala em verdade, então nós temos que começar a praticar isso, né? Tá certo. Não só falar, né? Então agradeço vocês. Fabiana, que Deus aí conforte você, porque eu sei que foi um trauma que você passou, eu vejo que você se emociona frequentemente, a gente que está do seu lado aqui sabe o quanto que é difícil uma pessoa passar por um trauma desse, mas eu sei que o tempo é o melhor remédio, vai passar, que você possa superar esse trauma, e é isso que vocês estão fazendo mesmo, não deixa para lá não, porque se tudo que acontece no país, a gente, vamos deixar para lá, foi um erro, o mundo só vai pro buraco. Então, se você errou, você tem que pagar o preço. Se o Estado errou referente a vocês, eles que paguem o preço deles também. Você está certinho de correr atrás de seus direitos, tá? Deus abençoe você. Não vou falar para você falar nada não, que eu tô vendo que você está muito emocionada. E é isso que eu ia falar. Você, quando quiser, as portas estão abertas para você falar o que você tem que falar referente a esse assunto. E outros mais, até divulgar lá a sua casa lá, que a gente está disposto a poder fazer a matéria amanhã, depois de divulgar a sua casa lá, que é bastante conhecida aqui na cidade. Parabéns mais uma vez. Você que está em casa também, que tem algum assunto, que você é um músico, um artista, você liga no 4674-2593, vem pra cá mostrar um pouco do seu trabalho. Por enquanto, ficamos por aqui. Fique com Deus e até mais.